Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 4 da segunda temporada de Komi-san. Eu sou o Thunder e tem um único elemento que se tira aqui, é 10 de 10. Eu sou o Igor e por causa desse elemento não é 10 de 10, mas esse elemento tá lá desde o começo. Aqui é o Maurício e esse elemento está sendo puxado de lugares do espaço-tempo que já devia ter sido pulado, mas tudo bem. Cara, é bizarro que, sim, esse demônio estava aqui desde sempre, mas por algum bom motivo eles escolheram forçar ela de novo, e tá ficando chato. Mas falando em chato, temos aqui uma nova hashtag pra você que quiser mandar sua mensagem pra gente, já que e-mail é um negócio que demora um pouquinho, o pessoal manda 300 mil linhas ali, a gente tá com um monte de e-mail pra ler e a gente não fez ainda um chat de leitura de e-mail porque não deu tempo. Então se você quiser mandar, enquanto a gente estiver gravando ou depois da gravação pra mandar o seu comentário e a gente lê no final do episódio, você vai ter a hashtagger, não existe? Hashtagger, meu Deus, eu não consigo falar essa frase. Hashtag ThunderChá, tudo junto, e você coloca lá no Twitter, e a gente vai ver o seu Twitter, e vai ler o seu comentário, ou durante a gravação, caso tenha algum comentário pertinente com o que a gente tá falando agora. Então quem tá vendo ao vivo agora pode já começar a comentar, e obviamente coloque o anime que a gente tá falando, porque fica muito mais fácil de estruturar. E se você estiver vendo a gravação, pode colocar o anime também, que no próximo podcast que a gente for fazer daquele anime, a gente vai ler a hashtag, caso tenha algum ponto interessante, caso vocês queiram fazer uma pergunta, colocar um outro ponto, falar que a gente errou, tá tudo certo, tá tudo liberado pra vocês conversarem com a gente por essa hashtag, beleza? E usem ela no Twitter, porque fica muito mais fácil. E bem, vamos falar desses 4 primeiros episódios da segunda temporada, que é meio que a mesma coisa que a gente já viu o de antes, só que, vamos dizer assim, um pouco mais desbalanceado para os dois lados. O que eu quero dizer com isso? O primeiro episódio de Komi-san, dessa segunda temporada, foi absurdo. Foi absurdo de produção, assim como a gente viu o primeiro episódio da primeira temporada, que também foi um absurdo de introdução, foi um episódio, assim, maravilhoso, deslumbrante, e esse daqui, ele consegue ser, não sei se melhor, mas ele consegue ter muito mais elementos a trabalhar, porque todos os personagens já estão introduzidos aqui, ou pelo menos já tem um cast recheado de personagens para ser utilizado para fazer perspectiva, para fazer mais piadas, para fazer mais ideias acontecer, né? Ser mais dinâmico, ser mais criativo. E é isso que a gente vê muito desse primeiro episódio, além de uma introdução de um novo personagem que também funciona perfeitamente para fazer essa dinâmica toda. E isso tá sendo incrível. Só que aí você olha para as coisas que não funcionavam na primeira temporada, ou melhor dizendo, uma única personagem que não funciona, e você olha para ela e você fala, meu amigo, o que estão fazendo aqui? Tirem esse personagem desse demônio daqui. E por conta disso, faz todo sentido o que o Maurício tá falando. Mudar a estrutura. E isso é ruim. Não tá sendo legal mudar essas ordens de evento, de lugar, porque meio que perde um pouco da condução da narrativa para uma estrutura interessante. Porque, olha que esquisito, vocês introduzem o Jojo Fag aqui, qual o nome dele? O Katai, no primeiro, e utilizam ele numa sketch do segundo episódio. No 3 e 4 ele desaparece. Eu tipo, poxa, se você tá mudando as ordens dos eventos, você não tá conseguindo aproveitar personagens que você tá introduzindo agora. Isso é esquisito. E olha que ainda tem muito personagem pra começar a introduzir. Então, tipo, eu acho estranho isso, eles resolverem voltar pra focar na Yamai, sendo que, não sei se vocês vão querer falar da engine, da câmera na sala de aula. Se você reparar ali, e na própria opening, já dá pra ver mais uma porrada de personagem que provavelmente vai ser introduzido essa temporada, que eles podiam estar focando e até desenvolvendo mais. Ele, agora vem uma dúvida, eu tô tentando confirmar se é Katai mesmo o nome dele. Mas o proto-delinquente, né, o estereótipo de marginal que não é o marginal do colégio, É o Katai, é ele mesmo.
as dinâmicas dele no mangá futuras que vão vir são fantásticas e vai para uma escala para uma série de coisas. Não só dele, de uma série de outros personagens que já foi apresentado ali, que dinâmicas que vão ser apresentadas, dinâmicas paralelas à comissão, dinâmicas do próprio Tadano, que tem muita coisa para eles, tipo, abordarem. Por isso, parece que eles resolveram voltar para, tipo, vamos fechar todo esse negócio aqui da comissão, não sei se depois para focar depois só nos outros e fazer uma coisa mais contínua, mas realmente sou muito estranho. Não sei, não tô entendendo qual foi a ideia do roteirista ao fazer essa escolha. É Ele. porque, querendo Hum. ou não, o problema é o seguinte: você tem as sketches, você tem uma estrutura de sketches de 2 a 3 por episódio. São raras exceções dentro dessa estrutura. E é uma situação semelhante com Kaguya-sama. Você pode pegar uma sketch e pular ela, que ela não vai fazer falta. E você pode voltar depois dela só pra complementar e fechar um episódio. Ou iniciar um episódio. Pra comer o tempo realmente do episódio que é padronizado. Então, dentro dessa situação, quando você tem, por exemplo, duas sketches e elas são sequenciadas, ou o tempo de uma sketch vai pro tempo de 2 sketches, aí sobra só mais um espaço de bloco ali de tempo pra você colocar, você tem que pegar de algum lugar e colocar. E eu senti que foi isso que fizeram. Ó, a gente deixou essa sketch lá atrás que a gente não colocou, e nessa aqui do primeiro episódio a gente vai apresentar o cara que é o B10 e a gente precisa de alguma coisa pra complementar. Aí beleza, ele vai lá, coloca aquela sketch antes pra dar o tempo do episódio e fechar. Não influencia na segunda parte, mas mesmo não influenciando na segunda parte, come o tempo do episódio. Então já fez o seu trabalho, por assim dizer. Então, tipo, a ideia de ter as sketches facilita isso. Como se fosse um Lego, você vai lá montando os bloquinhos e encaixando do jeito que você quer. O problema disso é como você encaixa aquela sketch. Porque aí, querendo ou não, Comissão mesmo tendo a estrutura que tem, ele tem uma narrativa linear da progressão da Come. Então, se não for bem estruturado isso, a partir do momento que você está refazendo isso, porque você está pegando o que tem no material original e reestruturando e readaptando, você tem essa possibilidade de acontecer esse tipo de coisa. Então, tipo, em termos de completude de episódio, é uma porcaria. É uma porcaria completa. Mas em termos de fazer com que determinados pontos do episódio se tornem mais importantes e mais realçados, porque depois de qualquer sketch que viesse depois daquele sketch da calcinha, qualquer uma seria boa. Então, tipo, no trabalho de realçar aquele sketch posterior, de fato ele conseguiu. O problema é que aquela sketch é horrorosa, execrável e fora de qualquer contexto que possa ser plausível dentro de comissão. Porque você está fazendo ou trazendo elemento eti em comissão. E não é como se eles tivessem ido tomar um banho de piscina, né? O contexto é diferente aqui. É simplesmente forçado. O que me deixa mais indignado é que essa sketch, se não tem aquela personagem, poderia ser feito de outra maneira. Mas o problema é, a personagem entra em cena, ela é um catalisador da merda. Ela não consegue entrar em cena e não fazer nada. Ela entra em cena, automaticamente alguma merda vai acontecer. E ela vai ser o protagonista da merda. Então não tem como você deixar ela de canto. Falar, não, vou ignorar essa porcaria aqui. É impossível, porque ela é a protagonista da merda que vai acontecer. Então, a partir do momento que essa personagem sai de cena, você fala, pô, graças a Deus ela é relevante, não entra em cena. Quando ela aparece em cena, é impossível ela ser relevante, porque a caracterização dela não possibilita ela ser relevante em cena. É exatamente, Igor. O estereótipo dela é essa e a piada dela é essa. Eis o problema da Yamai. Eu entendo a lógica por trás da piada, porque a caracterização do estereótipo dela é justamente essa. Não teria como ser diferente. Puta, mas é meio difícil falar, ela tá sendo competente dentro do estereótipo dela, porque de fato está. Só que ainda cria um ruído nisso tudo, né, cara? Porque assim, não é muito de comissão criar uma consequência posterior mais acessável, vamos dizer assim, após acontecer uma sketch ou uma nova informação surgir. Como, por exemplo, o Kaguya tá fazendo essa segunda parte, essa terceira temporada inteira até então. Sempre tem um gancho com uma sketch anterior que agrega informação. Aqui nem tanto. Aqui, se esse demônio faz algum tipo de piada, algum tipo de coisinha, meio que fica preso naquele tempo e espaço
e só, sabe? Você não tem uma reação à conversa dela, à perspectiva dela, à loucura dela, ao jeito que essa personagem é execrável. E até quando você pega o próprio episódio de introdução dela, que ela fez, assim, uma coisa bem over, que é legal pela ideia inicial, pela introdução de personagem, você fala, pô, legal, ok, eu aceito. Após isso, ela vai fazendo isso de novo, e você não tem uma real consequência às interações nocivas dela. Até, por exemplo, criar rivalidade dela com a Shonen Bio. Beleza, isso existe, mas isso não é colocado em questão de alguma forma que não seja no tom de comédia. E os outros aspectos que tentam agregar, principalmente construção de personagem, essa personagem só não ajuda. O estereótipo dela é feito, é executado, a piada é concebida, mas a resolução disso, o resultado disso daí é nulo. Ou até negativo, porque você não dá sequência e consequência ao que ela fez. O anime tenta tratar as ações dela como... Vai parecer antítese isso, né? Mas o anime tenta tratar as ações delas como se fossem irrelevantes, mas as ações dela não são propriamente ditas como irrelevantes. Uhum. E você fica nesse quebra-galho e tal. A questão da interação dela com a Shunibyo, eu preferia que fosse outra personagem interagindo, mas no atual momento do anime, meio que ela que faz um dos pares melhores para fazer o contraste com a Shunibyo, para fazer o conflito direto com ela. Uhum. Acho que a ideia do anime é mais essa. Sim, sim. Vou até dar minha pergunta, assim, tipo, fazendo uma outra pergunta pra vocês. O âmbito de utilizar estereótipo de personagem, causa e consequência, ação e reação, a Yamai é a única personagem que tem um problema muito mais destacável do que dos outros? Porque eu sinto que os outros personagens não têm tanto problema de ação e reação. Pelo nível de... pela completude, né? Pelo nível da magnitude da ação da personagem. E me parece que ela é a única que, tipo, ela faz o estardalhaço e ninguém responde à altura. Sim. Tipo, ela é o que mais eu acho que poderia chegar perto e não se compara em magnitude, entre aspas, seria o Katai. Uhum. Porque ele externamente, e é justamente essa a piada dele, ele age como se fosse um delinquente, digamos assim, mas internamente ele tá pensando de agir de outra forma. E daí a piada dele é essa quebra. O pessoal acha que ele tá extorquindo tá dando, que ele tá ameaçando alguém, quando na verdade ele não tá fazendo isso. E a piada é em cima dessa dualidade. E, e meio que se brinca nisso e até tem uma consequência até um pouco maior, porque o pessoal tem medo do Katai. Uhum. A Yamai, ela faz coisa pior, ela faz e age do mesmo sentido, então ela não tem nem essa dualidade e ela não tem consequência. Ela foi introduzindo, ela é o grupo de garotas populares da escola e ela ficou nesse pedestalzinho, só que ela quer a Komi a todo custo e ponto. Setou estereótipo, setou desse jeito, ela é yandere, normalizou, as ações dela são tratadas como irrelevantes, entre aspas, e prossegue. Uhum. É um problema. E eu gostaria que a comissão estivesse focando em apresentar os outros personagens, porque tem muito personagem para ser apresentado ainda. Tem muita dinâmica legal para ser apresentada, como esses 4 primeiros episódios que a gente vai falar. E a gente tem que ficar perdendo tempo com a Yamai. Uhum. Porque aí tem um ponto que, qual é? A Yamai, ela é uma personagem que ela tem um estereótipo de yandere, e não é porque tem um estereótipo de yandere que ele precisava ser tão ruim. O problema é, você tem a Shinobi-Oh, você tem o próprio Katai, você tem a Pet, que não aparece mais, agora você tem a Ping-chan, mas qual que é o ponto? Esses personagens, o estereótipo dele ou reflete neles mesmos, nas ações que eles tomam, ou refletem nos pensamentos que aqueles personagens têm dentro de si. Vamos dizer assim, o que é externado não tem quase consequência nenhuma. O mais próximo de ter algum tipo de consequência é o próprio Katai, porque ele tem aquele estereótipo que faz todo mundo ter medo dele. Então a externalização do estereótipo dele é essa. E essa é a piada também envolvida nesse sentido.
A Yamai não. A Yamai, ela tem esse estereótipo, ela tem a linha de pensamento dela, ela tem a linha de ação que ela toma, e ela externa as ações que ela vai. Ela, tipo, ela não é aquela yandere que tem os pensamentos e fica lá, e a piada tá concebida no pensamento dela. Ela tem o pensamento dela e ela tem a ação. E os maiores problemas que a gente tem com ela, não é quando ela tá pensando. Quando ela tá pensando, a gente fala, pô, porcaria, mas beleza, tá lá. O problema é quando ela toma ação. Isso foi naquele episódio, acho que o 6 da primeira temporada, foi nesse episódio agora de novo, é quando ela toma ação. Quando ela tá pensando, a gente aceita, tá bom, a gente aceita a dinâmica de diálogos entre os personagens. A gente aceita a dinâmica dela com a Shunibyo. Beleza, eu aceito. Mas quando ela vai e toma a ação, aí é que ferra tudo, aí é que ferra o rolê. Então o problema dela é quando ela toma ação. De fato, de fato. É engraçado que, de novo, quebrando, ou melhor, não utilizando da melhor forma um estereótipo que já é difícil, vai. Um yandere, assim, se você for dar consequência a tudo que ela tá fazendo, o bagulho é meio que esquisito. Mas, ainda assim, é uma personagem que, infelizmente, ela é muito disfuncional pra comissão e gera um gap esquisito, cara. Porque é incrível como ela chega, ela acaba com o rolê. Ela acaba com a cena. Na sketch do 4º episódio, do Natal e tudo mais, foi justamente isso. Olha, vamos pensar num monte de piadinha, de presente, vamos ver o que a gente vai dar pra Komi. E aparece ela em cena, ela acaba com o clima. É a piada dela, é a função dela, mas é tão broxante. É incrível, você tem todos os personagens fazendo uma série de dinâmicas utilizando os estereótipos deles. Chegar ela trunca o bagulho. É incrível. Eu fico pensando se não não, fico pensando na parte da piada, né? Ela é aquele ponto que você chega e você fala, opa, passamos da linha, volta, continua, esquece, ignora. Porque Só que isso é constante. Então nem Ela não é sempre efetivamente ignorada. Pois é. Sei lá, quando eles estavam mostrando os presentes, por exemplo, a Pet mostrou coleirinha e ossinho lá. E tipo, porra, beleza, só esquisito e... ela não vai gostar disso. Aí a outra, não, eu vou me dar de presente. Ai, não, exagerou, sabe? Então, é isso que eu falei. Ela exagera. O pessoal meio que, tipo, a piada é esse exagero e ignora. Nesse sentido até que Dinâmica. funciona. A dinâmica é essa. Aí funciona até um pouco melhor, porque é diferente da sketch da poça de água, que é ela, de fato, tomando ação. E ela sequestrando a cena pra ela. Você fala, meu amigo, isso é problemático. Segundo tipo de sketch que ela participa, que é a sketch... Eu acho que tem mais desse tipo de sketch mais pra frente, que é a sketch da Yamai sendo purificada. Ela é esse poço de... Vamos dizer assim, ela é caracterizada sendo a Eidere, esse poço de pensamentos impuros, e alguma coisa na comissão purifica ela. Meu Deus. Em tese, já tinha acontecido na sketch da calcinha no final dela, né? É verdade. Verdade. Em tese, mas realmente no episódio 4 a gente viu que não mudou nada. E o problema com relação a ela é exatamente esse da primeira sketch e do episódio 4. Que o problema com ela é que ela é a yandere, ponto. Mas ela é a yandere voltada pro eti. Ixi, é verdade. É verdade. Eu vou dar um exemplo de uma personagem que todo mundo conhece e que ela não tem essa mesma ótica. Yuno de Mirai Nikki. Eu imaginei. Ela é yandere, mas só que ela não vincula todo tipo de pensamento dela com o teor sexual. Ou para nomenclatura otaku, para eti. Olha, eu tô usando o personagem de Mirai Nikki, olha que ponto chegamos. Por que você fica tão tiltado com essa personagem? Por causa disso. Porque ela consegue ser pior que a Yuno de Mirai Nikki. Estamos falando de Mirai Nikki. Estamos falando de Sakai Ezuno. Estamos falando do criador de Big Order. Então, tipo, esse é o nível que chegou, cara. Porque esse 4º episódio, quando ela tá lá, quando ela chega, pô, eu quero sentar do lado da comissão. Dinâmica normal de yandere. Tamo aí, tamo ok. Pode seguir. Transição de cena. Vamos jogar o jogo do rei porque eu quero dar uma ordem. Uma ordem mais vinculada ao eti. Não é uma ordem. Ah, eu não quero ficar próximo dela. Não, uma ordem vinculada ao eti.
E esse é o problema, cara. Porque no episódio 6, se não me engano, na primeira temporada, ela queria estar próxima e ela tinha o aspecto da Yandere pela comissão. Agora, ela tem o aspecto da Yandere pela comissão vinculado ao Eti. E isso que ferra, pô. Porque se no episódio 6 a reclamação nossa era a relação de causa e consequência, pelo que ela fez com o Tadano, aqui não é a relação de causa e consequência só. É o pensamento dela. Sempre vinculando tudo pra putaria. E o anime normalizando. E ela normalizando isso pra si. Então, tipo, isso que é o complicado pra mim. Porque a crítica do episódio 6 que a gente fez não é a mesma crítica do episódio 4. Porque a crítica do episódio 4 é a do episódio 6, mais esse aspecto agora. E é um tijolinho em cima do outro, né? Querendo ou não. Porque querendo ou não... É um prosseguimento, porque a crítica na primeira temporada também já tinha um pouco disso, né? Pois é. Ela queria sequestrar o Tadano pra ficar com a comissão, já começando a puxar alguma coisa pra esse lado, só foi desenvolvendo. Engraçado, o desenvolvimento de personagem da Yandere aqui é ficar mais pervertida. É. Fantástico! Enquanto o resto da galera tá sendo um pouco mais natural. E é esquisito, cara, porque é justamente isso. Você pega, por exemplo, a personagem Shunibyo por ela mesma, o que ela melhorou de forma muito fluida e muito natural a interação dela com todo mundo, é muito mais interessante, porque o estereótipo dela, ela só, digamos assim, aflora quando é pra fazer punchline. Por exemplo, a ideia no próprio episódio 4, na troca de presentes. Eu descobri, eu tenho uma técnica secreta pra saber quem é você. E ela vai lá e faz o over dela. A piada funciona. Mas todas as interações que ela tem de conversa, interpessoal, é dentro dessa personagem, dentro do estereótipo dela, da concepção dela, mas ainda flui bem. Você mostra que ela tem mais interações agora com todo mundo. Ela tem um grupo de amigos, ela tá começando a se conectar com outras pessoas. E é natural, é bem fácil de você perceber tudo isso. Então você faz a boa utilização do estereótipo, da piada dela, e faz a fluidez de interação de personagem de forma natural. É fantástico, é maravilhoso, de todo mundo tá funcionando bem, só desse demônio que não. É bizarro. E aí você tem basicamente dois tipos de estruturas de sketches que ajudam a fomentar isso. Algumas sketches que são focadas na ótica do personagem, que ultimamente está sendo muito mais da Komi ou do Tadano, ou até mesmo Ai, qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Do Katai? Katai, isso. Do Katai, que ele utiliza dessa ótica e faz toda a elaboração através da ótica de apresentação do personagem, que é fantástico. E você tem as sketches que juntam um grupo. Aí você faz a interação entre eles utilizando os estereótipos deles para fazer as punchlines, para fazer as piadas. E a coisa flui. A sketch do Natal é fantástica por conta disso. É maravilhoso você ver toda a interação de personagem num contexto de Jogo do Rei. E usa isso daí para criar essas interações. E até usa a mamãe pra fazer o negócio pegar fogo. Não, isso. Comissão tem todos esses estereótipos de personagem e ele brinca com esses elementos caóticos. Porque em cada momento, teoricamente, um personagem ali tá virando um elemento caótico. E nem sempre você espera. Porque, por exemplo, a Najimi é várias vezes o elemento caótico de Comissão. Uhum. Dessa vez ele puxou o elemento caótico de um lugar que você nem esperava. E é coerente com a mãe da Komi, com o que a gente já viu de comportamento dela nos episódios passados. Sim. A estrutura dessa piada, dessa sketch de Natal foi maravilhosa, cara. Você tem muitos elementos ali que fizeram muito sentido e esse é uma boa sketch pra você tá no 4º episódio da 2ª temporada, porque você vê a evolução de personagem e utilizando pra fazer esse momento. Cria-se um contexto distinto, que não é apenas escolar, que era uma coisa que a gente falou, a comissão podia utilizar de outros contextos pra fazer a interação de personagem. Teve, por exemplo, episódio de piscina também. Então você teve não foi de piscina, eu tô loucão aqui. É o de episódio 3 teve um episódio de piscina. Teve o episódio do... Teve o da piscina. Teve o do festival escolar também, mas é escola. Sim.
Eu tô confundindo. Porque o de piscina foi do The Aimon. Tô loucão aqui. O que rolou desses episódios que foi legal também foi a própria sketch do. Ai. Putz, das fanfics. Mano, que sketch maravilhoso. Aquilo foi sensacional. Aquilo foi sensacional. Não era o exemplo que eu queria dar, porque eu tava falando de sketches que utilizam de elementos diferentes. Mas essa daqui, querendo ou não, também utiliza uma situação diferente. E uma situação de criar histórias através dessas personagens. Rapaz, que incrível! Que incrível! Porque é a brincadeira de criar uma historinha usando o estereótipo do personagem e fazer aquele date sim daquela situação. E como seria a aproveitação, o encontro perfeito com aquela personagem utilizando aquele estereótipo numa situação fictícia e funciona. E a melhor coisa de tudo é o Tadano ouvindo e caraca, isso daqui tá ficando muito bom. Esses caras são muito bons de fazer história. E depois utiliza uma sequência desse sketch com ele fazendo o pensamento da Komi. Cara, porra, que sketch criativo, irmão. De fato, e é uma sketch que ele ajuda a você desenvolver um pouco e apresentar esses personagens que estão desde da primeira temporada de fundo ali, mas não tem o momento deles. Então você tem ninja na sala o tempo todo. Agora a gente teve o momento de começar a desenvolver quem é o ninja. Desenvolvimento por outros lados, mas você desenvolve eles, você trabalha uma sketch voltada ao estereótipo desses personagens, utilizando um outro lado que talvez não seja o lado principal, mas é um lado plausível pelo estereótipo, e você faz toda essa fanficagem que é muito interessante, porque aproveitando essa sketch, que foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, você tem os contrastes. Qual é a visão da Komi pelo Tadano, que tem um contato com ela, que é o mestre da comunicação, né, o deus da comunicação dessa escola, e você tem a visão da Komi pela turma. E daí você vê a única sketch dessas que de fato você não tem um casamento entre estereótipo de personagem e fanfic. Uhum. Que é a Komi ficcional e a Komi do Tadano. É muito bom, cara. É porque é um bom jeito de também concluir essa sketch, né? Porque ela já vinha amarrando alguma coisa de, pô, vou ter que fazer com todo mundo, né? E com a Komi, como funciona? Pô, ninguém sabe. E conclui na mesma temática. Porque eles vão indo, chegando na Komi. Uhum. Ninguém consegue, o Tadano vai. Daí a segunda tentativa, conseguimos dar Komi, mas vamos completar o resto. Foi. E daí eles... A Komi Ninja. Pois é. É verdade. Foi no episódio seguinte que eu realmente não lembro aonde inseriram essa parte da Komi Ninja. Foi fantástico. E depois ainda dá o bônus, que é a turma como se fosse votando nas fanfics e ganhando a da Shunibyo, que ela mantém a retribuição Shunibyo disso, mas você tem alguma nuance de personagem ali que é muito legal. O Thunder falou do comportamento da Shunibyo, melhorando, tendo interações sociais, e é uma personagem que eu gosto bastante em Komi-san, porque ela tem esse estereótipo forte, mas o anime sabe trabalhar um pouco de contraste. Aquele momento que o Shunibyo dela quebra, ou que ela tem alguma resposta, alguma ação inesperada do pessoal interagindo com ela, sendo amigo dela, conversando com ela, e ela quebra esse Shunibyo para ir para um comportamento, entre aspas, mais normal, ou o Shunibyo dela é quebrado, alterado por alguma outra coisa. Então é uma personagem que muito legal. Ela permite, né? Ela permite evolução, ela permite ser muito mais do que o preso estereótipo. É uma coisa que o Tadano faz. Tadano, ele não é só o estereótipo, ele é um personagem aqui no meio. Obviamente é difícil você fazer essas camadas um pouco mais profundas para todos os personagens. E ainda mais quando você tem esse modo de fazer Komi-san inteiro ser um anime de sketch. Então é difícil você evoluir, vamos dizer assim, o personagem. Ou, sei lá, você tem mais evolução com um personagem que tem tempo de tela. Porque aí você dá tempo de tela pro demônio e você quer bater cabeça na parede. Então, é foda.
Mas daí, questão de tempo de tela, vamos lembrar que comissão precisa fazer 100 amigos. Não dá pra dar tempo de tela pra 100 personagens. É isso que eu ia até perguntar. Eles estão tentando chegar nesse número real? Se eu não me engano, estão. Ai, Mas faz meu tempo que eu parei no mangá, preciso voltar. Mas se eu não me engano, estão. Tem muita gente pra apresentar ainda. Muita gente pra apresentar. Vocês estão considerando até gato, pô. Mas dá É, pra chegar. É Mas dá pra verdade. chegar. Ah, De boa, pô. Tô isso- considerando isso- até gato. Não. O problema não é chegar. O problema é como ele vai chegar, entendeu? Porque eu me sinto em Chrono Cross aqui. Tenho 70 personagens na party, uso 3. mas é isso que ponto, comissão eles não tá precisam fazendo. manter. Eles não precisam manter todos. É verdade. Você acha que o gato vai aparecer de novo, Thunder? Pô, Vai. Cara, o vai. gato é pra fazer troco- número, pô. O gato só vai aparecer se eles voltarem lá, pô. troco É. 3 Yandere por 2 gatinhos. E nem precisa Aí, falar o Igor. gato. Igor, você já tá cauterado, porque a sketch do gato, ela é temática com comissão, que vai a referência da própria Komi, que a Komi tem as orelhinhas de gatinho, que foi referenciado também nessa sketch do gato, que foi referenciado do presente que ela ganhou na sketch de Natal. Olha só. Ah, mas eu tô falando do gato que colocou a pata no livrinho dela. O Sim. gato só vai aparecer se voltar pra aquele contexto. É isso que eu tô falando. Sim. Não precisa pegar todo mundo, tipo, apresentei o personagem, escreveu lá, vai aparecer na parte. Porque senão, povo, quando for ter alguma dinâmica de personagem, aí ferrou, pô. Vai trazer a Vila da Folha inteira do lado da Komi, pô. Tem algumas sketches mais pra frente que são. Algumas sketches que eles vão fazer a viagem da turma, algumas coisas que, tudo bem, não é toda os quase 20, 30 personagens em cena, mas você tem umas sketches mais movimentadas ali mais pra frente. Uhum. Não, de fato. É aquele negócio. Se for fazendo isso, mas aproveitando a própria construção linear da história, pô, show demais, né? Você vai apresentando, melhorando até, utilizando essa evolução da Komi ou dos personagens que são mais recorrentes pra fazer uma progressão narrativa melhor, né? Enquanto for apresentar Sim. os determinados personagens, que a dinâmica seja condizente com a situação. E tá sendo, querendo ou não. Vamos dizer assim, fazendo uma pequena fanficada aqui, já que Komi deixou a gente fazer uma pequena fanficada, se a introdução do personagem do Katai fosse mais no começo da obra, seria muito mais difícil a interação com ele. Seria tipo um gap de interação muito maior, onde eles teriam uma dificuldade muito insana de se comunicar. Aqui foi um pouco mais fluido, sabe? Você vê, de fato, o Tadano sendo um pouco mais eloquente, a Komi tendo um pouco mais de empatia, conseguindo até entender um pouco mais o outro lado, ou pelo menos como eles conseguem se resolver de uma forma um pouco mais clara, sabe? Não fica criando um monte de ruído de linguagem que ninguém se entende e fica aquele cinza ali. Não, a coisa foi fluindo, sabe? É over, obviamente, por causa do estereótipo dele, isso é ótimo. Como eles aproveitam muito bem esse cara meio marrentão e tal. E como isso vai diluindo ao longo do tempo, principalmente porque o Tadano consegue lidar com uma situação um pouco mais leve. Então, poxa, que bom, cara. Que bom que isso está sendo utilizado, que bom que isso está sendo respeitado. E não fica resetando toda hora os personagens pra não fazer esse senso de progressão. Nossa, morri. Foi de bala. Nossa, casguei. É aquela coisa, né? Eles vão focar em alguns personagens pra fazer esse senso de progressão. Acho que eu posso falar que eu posso dar o spoiler que o Katai é um deles. Ótimo. E vai ser isso. A comissão vai ter o seu núcleozinho principal e a gente vai. Estou ansioso para continuar essa temporada, porque eu quero ver mais quem eles vão apresentar e se vai ter mais gente de, entre aspas, núcleo principal sendo apresentado. Uhum. Até porque, vamos combinar, tem alguns personagens aí. O Igor falou do gato. O gato tem um núcleo muito específico ali, que é a lojinha dos gatos, que ele pode aparecer. Mas, outros personagens. A Ping-chan. O que você vai evoluir na Ping-chan? Deixar o ping dela a menor. Onohime. Hã? Melhorar um pouco a internet dela, talvez.
Mas você tem outros personagens, tipo, acho que é o Nohime, que é a senpai que ajuda todo mundo. Também ela já tá num patamar mais, vamos dizer assim, mais estável de desenvolvimento de personagem e vai mantendo. Uhum. Então, o Komi-san até sabe. E você até consegue perceber mais ou menos qual personagem vai ser mais desenvolvido ou não pelo gap de possibilidades. Uhum. Shunibyo, um cast mais principal, mais coisa para desenvolver, o Katai. Tem mais gente aí para apresentar, gente que já foi apresentado, que tem sketch longa, que vai ser, espero que seja adaptado logo. E estou ansioso, que eu quero ver mais personagens. E se eu falasse que eu quero ver logo a interação do irmão da Komi com a irmã do Tadano, eu estaria mentindo. Que ali é ouro. Pô, que bom, cara. Eu só quero um spoiler. O Tadano vai entrar no clubinho de fanfic? Que eu lembre, não. Putz, grilo. Ele entra daquele jeito, né? É a fanfic dele. Pô, se você deixar ele entrar ali dentro, você vai dar asa pra cobra, irmão. Você vai tirar o Shunibyo dentro dele. Mas Waste você vai no Myo. quebrar. Você vai quebrar a pior piada da Komi na sala. Ah, é verdade. Pô, que pena. Porque justamente esse é o contraste. Porque o único que de fato conhece a Komi, digamos, tá dando é Najimi, mas a Najimi é o agente do caos. Uhum. Então você quebra a piada, que é justamente a Sala endeusar a Komi, sendo que, na verdade, pensando que ela tem um estereótipo X, só que na verdade ela tem um estereótipo basicamente oposto. E daí você tem todas as interações em vez disso. E vai um pouco das sketches futuras, né? O contraste até com o próprio irmão dela, que a gente não vou dar muito spoiler do que acontece mais pra frente, mas a sketch da Komi no shopping, se eu não me engano, comprar presente, não foi? Pô, eu tô tentando achar aqui. Eu acho que foi no episódio 3, alguma coisa assim. Ela Não. começou a mostrar um pouquinho do irmão da Komi. Foi no episódio 4? Foi no 4, foi no começo do 4. Isso. Que ele é quieto, como a Komi. Ele tem esse estereótipo galã que nem a Komi, só que, né, trocou o sexo. Só que diferente da Komi, ele é o Edlord. Não é que ele tem vergonha de falar, ele não fala porque ele não quer, ele é o Edlord. Eu não falo porque eu sou macho sigma. Não, mas você vê, a Komi tá com dificuldade no caixa, ele vai lá de boa e fala. Uhum. E daí o narrador complementa. Ele só não fala porque não quer. De fato. É engraçado, Então- inclusive, essas piadas, essas sketches silenciosas, elas são tão bem montadas, cara. Você tem Sim. um apreço muito grande em fazer detalhes. E Komi-san sempre foi muito bom de detalhes, até em sketches mais faladas e verbalizadas, e dedo no cu e gritaria. Só que nessas daqui, em específico, você tem muito mais força pra fazer esse tipo de detalhe, fazer um storyboard muito mais elaborado, porque é isso que vai te trazer a história, é isso que vai contar a narrativa da cena. É como os personagens estão interagindo, expressões faciais, ações, e você consegue elaborar muito melhor e dar um tom muito mais próximo pra aquela cena, pra aquela situação, pra aquele sentimento. E eu sempre adorei essas sketches silenciosas, porque, primeiro, é literalmente a Komi lidando com uma situação com o jeito dela, em silêncio. Ela agindo até fora de casa, de uma forma mais... se expondo ao mundo, se expondo a um lugar onde, teoricamente, ela teria que se comunicar. E como ela lida com isso e como a vida dela segue em cima disso. E até pequenos detalhes que você vai vendo que ela vai aprendendo, evoluindo e vai lidando melhor ao longo do tempo. Foi assim com o sketch com o irmão, foi assim com a sketch da batata. São sketches maravilhosas que você tem todo um aproveitamento máximo, eu diria, de fazer o Komi-san em anime. Porque o anime permite fazer isso. O mangá deve permitir também, só que você tem muito menos elementos no mangá do que no anime, no sentido de audiovisual. Então você mostra toda a capacidade da produção, da staff, em conseguir fazer Komi funcionar perfeitamente, porque eles sabem muito bem ler tons e fazer essas sequências que não precisa de comunicação,
por texto. A comunicação visual é maravilhosa. Ela já consegue fazer todo o seu papel. E é um papel magnífico. É um acerto crítico aqui. Todas as vezes que eles fazem isso. Adoro muito essas sketches. No mangá você tem um narrador pra ajudar, né? Que ainda de vez em quando aparece no anime. Nessas sketches, por exemplo, da Batata, ele teria um narrador no mangá? Eu não lembro até onde, mas em alguns momentos. O próprio anime recria, se eu não me engano, parte da estética, né? Com os quadrinhos de narração em alguns pontos. Sim, sim. Mas é onomatopeias que aparecem, alguma coisa assim. Mas ainda assim... Sim, mas você vê que alguns quadrinhos, né, da Batata tem, alguns quadrinhos. Aquele quadrinho típico de comissão que aparece do lado e o narrador começa a falar. Sim, 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 sim. Mas ainda assim, essa da Batata, por exemplo, eu não lembro de ter visto narrador em nenhum momento. Eu falo, pô, que bom, é até melhor. Até melhor. Porque se as coisas estão acontecendo sem precisar necessariamente de um narrador, por mais que tenha alguns balãozinhos de fala, ainda assim você fala, pô, precisa, não precisa, mas comissão gosta de fazer justamente isso. Fazer a comunicação ser muito mais fácil, né? Então, pra você, espectador, ele tá fazendo isso pra ser mais didático. Ele poderia simplesmente ignorar aquele balão de fala, aquele balão de descrição, porque você entenderia perfeitamente a cena sem ele. Mas tá ali, não tem problema nenhum, não atrapalha. Uhum. Acho que dependendo da sketch, ele é extremamente rico porque são muitos detalhes que às vezes você não pega. E são detalhes que você realmente não se atenta. Eu lembro que não lembro se foi no episódio 2 ou 3 que teve uma sequência lá que tinham basicamente 3 coisas que você tem que olhar na tela ao mesmo tempo, junto. Caraca, como que eu vou ler tudo? Você pausa, dá uma lida, opa, tem isso, isso, isso. Então, tipo, muito detalhe na montagem de cena, apesar de não ter, em momentos que não tem diálogo, não tem palavras sendo trocadas, mas a forma como ele se atenta a diversos elementos de montagem de cena faz com que esses balões eles sejam muito importantes para você entender cada um desses detalhes, porque são elementos que quando você não presta atenção você pode perder a relação de causa e consequência. E principalmente em sala de aula, que tem muito personagem de primeiro plano, ou quando tá em grupo, esse tipo de detalhe ele vem à tona e é bem útil. Além do que, isso dá uma estética própria de comissão e que funciona muito bem da forma como ele elabora, da forma como ele utiliza. Sim. Uma característica que torna a comissão. É bom isso. É muito bom. E, bem, tem mais alguma sketch, alguma situação que vocês querem conversar aqui desses 4 episódios? Porque a gente foi falando meio que por cima, meio de uma forma geral, sem seguir muito uma estrutura. Se a comissão não tá seguindo a estrutura do mangá, quem dirá nós vai seguir a estrutura do anime, tá tudo certo. Tá tudo bem então? Eu tô tranquilo. Tô tranquilo esperando as próximas sketches. Sim, de fato. Eu só acho que a gente precisa aqui, né, dar o devido valor, né? Porque na sketch de Natal, a gente tem um ponto muito importante, né, Thunder? Quais deles? Então, a gente tem um ponto muito importante de uma referência. O senhor gostaria de citar qual é a referência? Da sketch do Natal? Qual delas? Do Soma Game? Do episódio 4. Sim, é porque assim... A parte inicial. A parte inicial? Deixa Isso. eu lembrar aqui. Da sketch com o irmão dela? Não, quando junta todo mundo. Na casa dela. Tá, tem... tá. A da Shonen Bio. Sim, eu quero deixar você falar porque você tem uma relação assim muito legal com o Code Geass, né? Não, eu tenho. Então, eu acho importante você falar, né? Legal, sim. Saudável, não. Code Geass virou tipo um relacionamento abusivo e tóxico na minha vida. Mas, não por conta... Não é por 100% culpa de qualquer coisa que veio depois da primeira temporada de Code Geass. Mas aqui não tem o Geass aparecendo e nem o Geass de outro anime que apareceu. Aqui é um N. Então não tem problema. Não apareceu o Geass de uma personagem. Que bom. Sono Bisquedol não fez certo. Ou melhor, fez certo até demais e isso atrapalhou. E obviamente vai ter referências aqui. Porque, por exemplo, um dos easter eggs que eles colocam aqui que me quebra completamente, que eu acho que apareceu no primeiro episódio, é o Mario de colã gordinho esquisito. Aquela referência me quebra, velho. Quando eu vejo aquele Mario com
Não é de colã, é de maiô de natação. Eu falo, meu amigo, que fantástico. Então é legal quando você tem esses easter eggs aqui que quebra. Você olha e pô, é o Mario de episódio de praia. Meu Deus do céu. Não dá, cara. Não dá. Eu vou tentar achar aqui. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Mas o importante de tudo isso é que acho que até no final da segunda temporada a gente tem uma alteração, pô. A gente vai ter uma alteração. Que aí é. Que aí eu acho que provavelmente vai ter que trocar o nome do anime, cara. Vai virar, em vez de comissão, vai ser Shinobi-San, viu? Chunin Biosa. Não, de fato. Não, Best não vai. personagem aqui. Aqui, achei. Não. É fantástico, é fantástico. O Mario de roupa de banho correndo com. Não dá. Essa cena quebra. O Mario de queijo, obrigado, faz sentido. Ai, meu Deus do céu. Então é isso? É isso. É isso, maravilha.